A paz do Senhor para os irmãos. Sou Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Queria compartilhar com os irmãos aqui a palavra de Deus que fica aqui em Mateus, capítulo 14, do versículo 24 em diante, que narra uma história bem interessante. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma?" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Respondeu-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Irmãos, o livro de Mateus, aqui no capítulo 14, narra uma história bem interessante, mostrando, na verdade, algumas características, as características de nós, dos seres humanos, diante da nossa natureza pecaminosa, das nossas dúvidas e das nossas dificuldades, que nós carregamos conosco, como pobres mortais. E aqui no livro de Mateus, capítulo 14, a gente vê uma história bem interessante, que Jesus ele vai ao encontro dos discípulos. Jesus estava em terra orando e mandou os discípulos irem à frente com o barco. E diz o texto que Jesus, de um determinado momento, foi ter com eles. E Jesus foi sobre as águas, andando sobre as águas. E quando Jesus se aproxima do barco, eles ficam aterrorizados, pensando que era um fantasma. E Pedro logo grita, Pedro, como sempre, o primeiro a ter essa iniciativa. E Pedro logo diz: "Se és tu, Senhor, deixa-me ir ao seu encontro." E diz o texto que Jesus chama Pedro. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. E diz aqui o texto que Pedro, em determinado momento, ele começa a afundar. Ele pede socorro: "Senhor, salva-me." E diz o texto que Jesus estende a mão e o socorre. E os dois entram no barco. Irmãos, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos que Pedro, quando nós olhamos para o comportamento de Pedro, aqui nesse texto, nós percebemos que Pedro, em determinado momento, ele teve medo. Pedro começou a caminhar sobre as águas. E quando ele começou a olhar para as ondas, começou ele a olhar para o vendaval, começou a olhar para as dificuldades, ele teve medo. E muitas das vezes, irmãos, nós, como servos do Senhor, quantas vezes não sentimos medo? Quantas vezes não nos comportamos como Pedro? Falamos que cremos, estamos na presença do Senhor, firme, buscando, glorificando o nome dEle. Mas na hora da tempestade, na hora das lutas, nós gritamos por socorro. Mas a Bíblia diz, assim como o salmista nos ensina: "De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra." Pedro não pediu socorro para os amigos do barco, que estavam no barco. Ele pediu socorro
ao Senhor. Ele pediu socorro à pessoa certa. A Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Tiago, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem como nós. E orou e pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. E orou mais uma vez, orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Elias, um homem segundo as nossas paixões. Pedro, um homem segundo as nossas paixões. A gente vê mais adiante, no próprio livro de Mateus, no capítulo número 26, Pedro negando Jesus por 3 vezes. A Bíblia, lá no capítulo 26 de Mateus, diz que Pedro, quando as pessoas se aproximam dele e falam, mas você não é um desses? Ele, não, eu não sou não, eu nem conheço. Mais uma vez, Pedro teve medo. Irmãos, o medo é um sentimento natural do ser humano. Agora, o problema é quando nós buscamos socorro diante desse medo, a pessoa errada. Muitas das vezes buscamos socorro em outras coisas. Ou às vezes colocamos a nossa fé, a nossa segurança em pessoas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o nosso socorro, ele vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Nós temos que entender, irmãos, que nós, enquanto estivermos na terra, somos falhos, somos pecadores, somos pessoas sujeitos a ter esse tipo de comportamento, assim como Pedro, de muitas das vezes gritar por socorro. E diante do medo, diante das dificuldades, até mesmo negar a Jesus. E como nós negamos a Cristo, irmãos? Nós negamos todas as vezes que nós não fazemos a sua vontade. Nós negamos todas as vezes que nós não buscamos nele a nossa segurança. Nós negamos todas as vezes que confiamos no homem. A Bíblia nos ensina que maldito o homem que confia no homem. Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Esses homens aqui, eles estavam aterrorizados porque tinha acabado de ver algo sobrenatural. Jesus andando sobre as águas. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você vê que viram um milagre tremendo. E Pedro começou a caminhar sobre as águas, diante de Jesus, diante de um milagre, e mesmo assim, ele teve medo. A dúvida pairou sobre a sua cabeça. Será que eu vou afundar? Muitas das vezes, irmãos, nós falamos que cremos, e cremos realmente. Mas às vezes, diante das lutas, das dificuldades, nós duvidamos de alguma forma. Duvidamos. O povo de Israel, quantas vezes, quantas maravilhas o povo de Israel presenciou. Quantas maravilhas esse povo presenciou, assim como Pedro presenciou. Assim como os discípulos presenciaram, e todos eles abandonaram Jesus. Esses homens passaram 3 anos andando com Jesus e todos o abandonaram. No momento que ele foi preso, no momento que ele estava lá na angústia, todos o abandonaram. O interessante é que quando Jesus falou que eles haviam de o abandonar, muitos deles, inclusive Pedro, falou: Senhor, eu jamais vou te abandonar. Diz a Bíblia que quando Jesus foi ia ser preso, Pedro pegou da espada e cortou a orelha de um soldado. Um homem de coragem, não teve medo ali, naquele momento. Mas na hora que realmente houve a necessidade dele demonstrar essa coragem, Pedro negou a Jesus. Às vezes nós estamos fortes, orando, buscando, clamando ao Senhor,
evangelizando, ativo na obra de Deus. Mas aí quando começa a vir as tempestades, quando começa a vir as lutas, quando começa a vir as dificuldades, nós começamos a duvidar de que Deus está no controle das nossas vidas, a duvidar se Deus realmente vai suprir as nossas necessidades. Que Deus, meus irmãos, tenha misericórdia de nossas vidas. É por isso que nós não podemos confiar em nós mesmos, meus irmãos. Nós temos que colocar nossa confiança no Senhor. Nós temos que crer que o Senhor é que vai nos conduzir. O Senhor que vai nos direcionar. O Senhor que vai nos fortalecer na hora da angústia. O Senhor que vai suprir as nossas necessidades. Nós somos pecadores. Nós somos infiéis. Mas Deus permanece fiel sobre as nossas vidas. Pedro duvidou. Pedro negou. Pedro disse que nem conhecia Jesus. Mas esse mesmo Pedro se tornou um dos líderes da igreja. Quando Jesus ressuscitou, Jesus mandou aquela mulher avisar para os discípulos e disse para ela: avise principalmente a Pedro, que eu irei encontrá-lo, irei estar com ele. Pedro, aquele mesmo que negou, aquele mesmo que duvidou na hora que estava caminhando sobre as águas. Aquele mesmo que teve homem de 1000 dúvidas, um temperamento explosivo, corajoso, eu sou um homem de Deus, eu jamais vou negar, mesmo se eu passar dificuldade. Quantas das vezes nós não falamos isso? Eu vou pregar o evangelho em qualquer lugar. Eu prego na tristeza, na alegria. Eu vou pregar o evangelho na escassez, na abundância. Não importa. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas na hora que vem as lutas, na hora que vem as dificuldades, nós negamos. É por isso, irmãos, que a base da nossa vida, da nossa comunhão com Cristo, o primeiro pilar é nós reconhecermos que nós somos pecadores. Por isso que Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 17. Ele diz que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, diz Paulo, eu sou o principal. Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Paulo, um homem pecador, um homem com seus defeitos, um homem com suas dificuldades, e foi usado por Deus como um grande discipulador da igreja, um homem que escreveu cartas maravilhosas que hoje servem como direção para a igreja. Pedro, um homem que duvidou, um homem que negou a Jesus, se transformou um dos líderes da igreja de Jerusalém. E nós, pecadores, assim como Pedro, assim como Paulo, também podemos ser usados por Deus. O que nós precisamos é reconhecer que somos pecadores e que carecemos da glória e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e que possamos, irmãos, verdadeiramente, mesmo diante da tempestade, mesmo diante das dificuldades, que nós possamos gritar e clamar e pedir socorro ao verdadeiro Deus e único, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por Tua graça, muito obrigado por Tua misericórdia, muito obrigado pelo Teu perdão. Perdoa-nos, ó Deus, por nossas falhas, perdoa-nos, ó Deus, muitas das vezes
Nós dizemos que cremos, dizemos que fazemos, dizemos que vamos, mas na hora das dificuldades nós duvidamos. Nós ficamos na dúvida, sem saber como faremos, sem saber como nos manteremos. Ó Deus, perdoa, Senhor, as nossas dúvidas, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, perdoa, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas. Nos dê força, nos dê sabedoria para podermos pregar o Teu Evangelho, que na hora da tempestade, na hora das dificuldades, na hora das lutas, nós podemos continuar fiéis a Ti, pregando e glorificando o Teu nome. Nos abençoa, derrama a Tua graça e a Sua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas. Assim oramos, ó Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, com nossa família, nossos filhos, em nosso lar. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe.